E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje vai ser a respeito dos operadores de comparação, como que eles funcionam no Python. Eu percebi que ao longo das aulas, vocês têm me enviado muitas dúvidas com relação a isso. É um assunto teoricamente básico, ele é mais voltado para a lógica de programação do que a linguagem propriamente, né? Mas se você não tiver esse conceito, é praticamente impossível, se você não tivesse muito bem definido, é praticamente impossível você ter um bom desempenho na programação. Então nós vamos dar uma passada rápida nesses conceitos. Se você já sabe sobre operadores de comparação ou pensa que sabe, tenha paciência, assista essa aula do mesmo jeito, tá? Não pula a aula não, é interessante. São poucos minutos e eu acredito que alguma coisa você vai aprender aqui, e mesmo que você não aprender, você vai reforçar aquilo que você já sabe, tá? Então vamos lá. O que são os operadores de comparação? Os operadores são usados para nós comparar objetos no Python, em toda a linguagem. Então como que funciona? Esse sinal aqui é maior que, esse aqui menor que. Eu vou deixar aqui na tela para vocês tirem print, anote em algum lugar, mas o objetivo na verdade é vocês entenderem como que funciona, tá? Então são esses, maior que, menor que, igual, maior ou igual, menor ou igual, igual e diferente. Vamos usar eles na prática para vocês entenderem como que funciona. Eu vou abrir aqui o nosso interpretador Python e vamos começar o nosso estudo. Começando pelo maior que. O que vem a ser o maior que? É para eu comparar se um objeto é maior do que o outro, ou se um número é maior do que o outro, se um texto é maior do que o outro. Aí que vem a grande dificuldade do pessoal. Por exemplo, vocês consideram que 1 é maior do que 2? Repare aqui já uma dica para quem é iniciante, ó. Como que eu memorizo? Ó? 1 maior do que 2. Ó. Repare que a boquinha está maior para cá. Então, 1 maior que 2, certo? Vocês consideram que 1 é maior do que 2? Eu acredito que não. Então, é falso. Então, 1 não é maior do que 2. Vocês consideram que 3 é menor do que 5? Verdadeiro, 3 é menor do que 5. Tá, até aqui tá tudo muito simples, né? Vocês consideram que 1, olha só, é igual a string 1? Aqui começa a confusão. Isso aqui é falso. Por que 1 não é igual a string 1? Porque isso aqui é do tipo inteiro, isso aqui é do tipo string. Então se nós armazenarmos, por exemplo, n1, só um exemplo, vamos armazenar o valor 1. Em N2, na variável N2, nós vamos armazenar a string 1. Agora vamos comparar. N1 é igual a N2? Vai dar falso. Por que vai dar falso? Se você vir aqui em type, lembra da função type? Type de N1, você vai ver que ela é do tipo inteiro. E se você ver type de N2, você vai ver que é do tipo string. Então é por isso que não é igual. E se nós fazemos o seguinte, agora que nós temos aqui, em N1 tem o valor 1, em N2 tem a string 1 armazenado, né? Então vamos dizer o seguinte, N1 é maior do que N2, o que vocês acham que vai acontecer aqui? Olha só, se eu dar o Enter, vai dar um erro. O motivo de ter dado erro aqui é que ele não consegue fazer comparação entre um objeto do tipo inteiro e um objeto do tipo string. Então não adianta nós perguntar se um número é maior do que uma letra, se um inteiro é maior do que um string. Então aqui foi por isso que deu problema. Agora tem um porém. Nós tentamos comparar se ele é maior. Mas e se nós fizermos o seguinte? N1 é diferente de N2? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Verdadeiro. Ou seja, nesse primeiro caso, eu tentei fazer uma comparação se um é maior do que o outro. Ou seja, não tem como nós compararmos se um número é maior do que uma letra. Não faz sentido. Porém, nós podemos comparar se um número é diferente de uma letra. Então, nesse caso, nós estamos fazendo uma comparação relacionada a seus tipos. O Python entendeu que eu estou comparando se N1 é diferente de N2. Ele é diferente, mas não pelo valor. Ele é diferente pelo seu tipo. Então, eles são objetos diferentes. Então, por isso que isso aqui deu certo. Então, temos que ficar atento com essas questões. A forma que nós utilizamos a linguagem, ela é muito prática. Nós simplesmente colocamos o operador, colocamos os dois objetos e comparamos. Mas como que é isso aqui lá no fundo? Como que funciona? O Python ele possui algumas classes reservadas que fazem essas comparações. São métodos. Ou seja, se você às vezes olhar uma variável do tipo string, se você vir aqui e colocar dir, vamos colocar aqui dir de N1. N1 é a nossa variável do tipo inteiro. Então vamos ver aqui qual que são os métodos reservados do dir. Então, como ela é do tipo inteiro, você pode ver que ela tem vários métodos aqui e a maioria desses métodos
são relacionados a variáveis do tipo inteiro. Se nós fizermos aqui dir de N2, você vai ver que já é diferente, porque como ela se trata de uma string, ela possui alguns métodos e algumas funções que são próprias de strings, como por exemplo, a função lower que nós já utilizamos. Então ela já vem incorporada do interpretador por se tratar de uma string. Nós usamos a função Title, né? Se eu não me engano também. Então se procurar aqui vocês vão achar que são relacionados a strings. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora, mais para frente vai chegar uma hora do curso que nós vamos ver isso aqui. E aí vocês vão entender como tudo funciona, como é tudo tão simples. Dá a impressão que isso aqui é coisa de outro mundo, mas é muito simples. Mas o que vocês precisam entender é, quando eu declaro, na verdade, você não declara, mas quando eu atribuo um valor para uma variável, ela recebe aquele tipo. Exemplo, em N1 nós atribuímos um número, então ela recebeu um número do tipo inteiro. A variável passou a ser do tipo inteiro. Com isso, o interpretador atribui já uma série de métodos e funções para aquela variável que pode ser usada em variáveis do tipo inteiro. É como se fosse uma classe mãe, ela pega aquelas atribuições. Nós podemos, inclusive, criar depois funções para uma variável específica, mas isso aí é coisa lá para frente, não vou nem entrar nesse assunto. E quando nós colocamos uma variável do tipo string, ela recebe outras funções. Então é por isso que alguns tipos de comparações não são possíveis. Por exemplo, não é possível comparar se uma variável do tipo inteiro é maior do que uma variável do tipo string. Porém, nós podemos comparar se uma é diferente da outra. Eu estou tentando explicar de forma simples como funciona a parte difícil da história, tá? Vocês não precisam se atentar a isso aqui. Eu só estou explicando para vocês entenderem o porquê que isso acontece. Lembre-se sempre de ler o erro do interpretador. Vamos agora, para finalizar, vamos passar no nosso programa e ver em quais momentos nós utilizamos aqui os operadores de comparação. Nós utilizamos eles aqui, ó, dentro de um if. Geralmente, o operador de comparação, geralmente não, quase sempre ele vai estar sendo utilizado dentro de uma estrutura de repetição, uma estrutura de condição. Então aqui, por exemplo, ó, dentro desse if, nós estamos perguntando se o nome é diferente de fim. Pode ver, ó, o nome é uma string. Se você colocar isso aqui, você vai ver que é uma string, está comparando com outra string, ok? Ó, como você pode ver também, isso aqui não é comparação, mas é um operador de atribuição, ó. Igual é atribuição, 2 iguais, comparação. Aqui nós estamos usando, ó, perguntando se é igual, perguntando se o nome digitado é igual a false. Como vocês podem ver, aqui no nosso código, ó, sempre ele só vai retornar duas coisas, é falso ou é verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Então é por isso que aqui a gente sempre usa isso, ó. Então aqui nós estamos perguntando, ele é igual a falso? Aqui também, ó, é igual a falso. Aqui embaixo nós temos um if bem bacana. Se o ano informado for maior ou igual a 1890, and, que é e, ele for menor ou igual, então faça isso aqui. Então lembrando, nós temos o and, temos o or. Vai chegar um momento que nós vamos fazer uma aula sobre isso também. Mas agora não tem necessidade. O que você precisa entender é, para ele passar aqui, esse ano tem que estar nessa condição e também tem que ser nessa condição, senão não vai passar. Aí se eu quisesse, por exemplo, fazer, ele tem que ser ou assim ou assim. Aí eu poderia, por exemplo, colocar um OR aqui no lugar do AND, eu colocaria um OR. Ou seja, se um ou o outro der certo, ele vem para cá. Se nenhum dá certo, ele não vem. Então, basicamente é isso, a grosso modo. Então, vou deixar aqui o AND. Esse aqui tem que ser igual assim, igual a esse valor. Aqui tem que ser também correto, né? Tem que ser true, as duas condições true. Aí ele vai vir aqui, senão ele vai vir para cá. Então, como vocês podem ver, são coisas simples, mas que geram uma confusão na cabeça de quem está iniciando. Então é por isso que eu resolvi fazer essa aula. Eu percebi que estava vindo muitas dúvidas relacionadas a essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Tenha paciência, se você já entende do assunto, eu peço para você tenha paciência com um colega que às vezes não tem o domínio desse assunto, tá? Esse curso aqui, o objetivo dele é, como eu falei, é nivelar todo mundo ao longo do tempo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de dar aquela força aí para o nosso trabalho, tá bom? Se inscreve no nosso canal, divulga esse vídeo para seus colegas que gostam do assunto. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.